agronautas! Está começando mais um episódio do Escancar Agro Podcast. Podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Rinaldo Grassi. Tudo bem, Rinaldo? Beleza. E hoje vamos falar sobre microbiologia do solo e seus derivados. E temos uma convidada muito especial aqui que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas antes, aqueles recados que você já sabe. Se você está assistindo a gente no canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal. Não custa nada para você. 5 segundinhos aí, você clica no botão e ajuda a gente a alcançar um público muito maior e levar conhecimento para o agro. Também conheça as nossas plataformas ali, a agroinsight.com.br, nosso portal, né? AgroInsight Infinity, a nossa plataforma de conteúdo exclusivo que estamos iniciando aí neste mês de setembro, né? Setembro, outubro. Então já está pronta lá para você entrar, aproveitar todas as linhas de conteúdos. Temos diversos especialistas renomados na prática no setor. Eu tenho certeza que você vai amar as trilhas de conteúdo que estão já disponíveis lá para vocês. São mais de 15 trilhas de conteúdo, a comunidade Clube do Livro. Tá muito massa. Vou deixar o link aqui para você. E também agradecer os nossos parceiros, né? Agradecer a nossa patrocinadora Master, a JCO Bioprodutos, e os nossos parceiros, a revista Adoro e também a Rádio Cidade. Estamos lá de segunda a sexta no programa Agrocidade, aqui na região do Matopiba. Um abraço para vocês, pessoal. E a nossa convidada de hoje, Ene Gomes Alves, ela que possui bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Tocantins, mestrado em Microbiologia pela Federal de Alfenas e doutorado em Microbiologia Agrícola pela Universidade Federal de Lavras. Já atuou como docente, coordenadora de Biofábrica On-Farm, coordenadora de análises microbiológicas e agora atua há mais de 2 anos como consultora em microbiologia agrícola em Luiz Eduardo Magalhães, aqui na região, né? E atualmente também é pesquisadora na Fronte Agrociência e professora na UFOB. Tudo bem, Ene, com você? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Me sinto muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouquinho sobre esse assunto. Isso aí. E eu conheci, só contextualizando aqui a Ene, no primeiro workshop da Fronte ali, Agrociência, né? Pelo convite do professor Ricardo. E me surpreendi demais com a sua didática, Ene. Foi uma das melhores palestras, assim, porque você conseguiu traduzir com linguagem muito simplificada esse tema da microbiologia, né? Fazendo paralelos até com personagens, né? E achei muito legal, assim. A gente prestou atenção do início ao fim. E aí depois eu fui descobrir que você é professora também, então por isso, né, da didática. Sim. De onde que surgiu esse interesse por essa área? Então, falando sobre a didática um pouquinho, eu gosto muito de conseguir conversar com todo mundo. E isso foi sempre o que eu busquei na vida. Então, saber traduzir o conhecimento científico, porque tem muita gente que chega e fala e aqueles nomes científicos e tal, aí a pessoa fica assim, será que eu tenho que entender? Será que eu estou entendendo? E aí acaba não entendendo. Então, o meu anseio, assim, foi sempre conseguir traduzir esse linguajar, seja para um aluno novinho, graduação, pós-graduação, para um produtor, conseguir falar de um jeito que ele entenda. E aí eu adoro esqueci o nome agora, né, para representar, igual eu trouxe lá do Batman. Os heróis da Marvel. Os jogos, quem nunca jogou, né, Street Fighter, enfim. E vem muito do nada. Às vezes eu tô lá lendo um artigo científico pesadíssimo e vem, isso é igual o Batman, isso acontece lá. Então eu vou falar para você conseguir enxergar muito melhor. E como você perguntou, o meu interesse em microbiologia agrícola, no mestrado que eu conheci mais profundamente a parte de microbiologia, eu trabalhei com biorremediação, então era uma parte mais de microbiologia ambiental. Foi uma pesquisa super interessante que foi antes dos acidentes que tiveram em Brumadinho e Mariana. E aí eu já estava estudando a microbiologia que estava ali naquela lama que era estocada, né, que ainda é estocada, que conseguia biorremediar, fazer aquela lama que ela é poluída, né, ela é tóxica para o meio ambiente, e os micro-organismos conseguirem degradar essa toxicidade e fazer com que essa lama ficasse inerte para devolver para a mina,
o meio ambiente em si. E foi assim, nossa, microbiologia, eu me apaixonei cada vez mais, é incrível. Olha só que processo incrível. E logo depois veio aqueles acidentes, né, que se esse tipo de pesquisa tivesse evoluído, poderia até ter evitado. Incrível. Nossa, microbiologia é incrível. Terminei o meu mestrado. A minha história, minha relação com o Luiz Eduardo é desde criança. Meus pais vieram para cá criança, então eu acabava indo estudar, voltando, indo estudar, voltando. E aí eu voltei no término do meu mestrado e tive a oportunidade de dar aula na FAAF, para a turma de agronomia, microbiologia. E, como eu falei, essa parte da didática, eu não vou falar microbiologia qualquer, não vou falar sobre saúde, o pessoal da agronomia, né? Então, estudei bastante a parte agrícola, onde a microbiologia estava inserida. E aí veio outra paixão. Nossa, microbiologia agrícola. Faz total sentido essa linha de pensamento dentro da agronomia. E foi em 2015, no começo primeiro semestre de 2015. Então, foi o boom ali dos biológicos, né? Verdade. Eu lembro que eu falava para os alunos, gente, presta atenção na microbiologia, que está crescendo muito, vocês querem só plantar, colher, ser feliz e tal? Não, vamos prestar atenção nessa linha e tal. E aí, hoje em dia, eu encontro muitos alunos meus trabalhando com biológicos e eu fico muito feliz. E aí, foi essa paixão por microbiologia agrícola. E aí, como eu ainda estava em processo de formação, quando deu no meio do ano, eu falei, bom, é isso que eu quero para minha vida, então vou me especializar ainda mais. Fui para o doutorado lá na UFLA, em microbiologia agrícola, onde eu já trabalhei com controle biológico, que fez muito sentido para mim essa parte até então, né? Até hoje, continuo trabalhando com isso, que é muito bom. Muito legal saber da sua história e até fiquei curiosa, porque você sabe que aqui a gente vai deixando a conversa fluir, mas você falou uma coisa que me deixou curiosa, que o estudo da microbiologia poderia ter evitado até os acidentes de... Como assim? Como que teria evitado? Então, porque o que eles fazem? Eles extraem, ali eu trabalhei com alumínio, bauxita, que extrai o alumínio daquela rocha. Eles extraem o minério daquela rocha com processos, muitas vezes, coloca muita soda cáustica, por exemplo. E aí essa lama fica cheia de soda cáustica. O pH dela é 13, é muito tóxica para você devolver para a mina, para o ambiente, para um lugar qualquer. Então, eles estocam, eles fazem aquelas piscinas, né? Aquelas piscinas de lama tóxica, que elas são totalmente vedadas embaixo para não ter a lixiviação, para ir para o solo, lençóis freáticos. Então, ela é toda vedada e fica realmente uma piscina de lama tóxica. Foi aquilo que estourou a barragem, Foi né? aquilo que estourou certo. a barragem. Uhum. E aí, se você consegue, de alguma forma, fazer com que essa lama ela não seja mais tóxica, então você pode colocar ela num lugar qualquer, digamos assim, até você restaurar a mina. Porque você tira as rochas, você deixou um buraco, né? Você tirou coisa dali. E aí você pode voltar com essa lama, né? Que aí, com essa rocha, fazer uma nova rocha, enfim. E aí, fazer essa estrutura desse solo diferente para poder voltar para a mina e você fazer uma recomposição da mina, ou então uma recomposição de alguma área degradada, de alguma pastagem. Ela vai virar um solo qualquer, que pode ser voltar para o meio ambiente. Então, se o micro-organismo ele é capaz de fazer com que essa lama tóxica se torne uma lama inerte, é incrível. Então, não precisaria mais se estocar nessas grandes piscinas tóxicas, e aí não aconteceriam aquelas barragens estourar, porque não está mais tocando. Entendi. Não sabia que era desse tipo de material as barragens, né? Tá vendo que a gente realmente não tem noção, né? E no caso, nesse processo aí, qual que seria o processo, assim? Eles tirariam esse metal pesado, quebra a molécula e incorpora no corpo deles, ou como que eles fazem o processo? Eu falo que os micro-organismos, eles já dominam o mundo. Já. Isso aí, a gente que tem aqui seres... Achamos que nós somos os únicos seres pensantes e estamos dominando o mundo, mas não, os micro-organismos dominam, né? Tanto que 90% 10% dos seres vivos que a gente consegue enxergar, animais, aves, peixes, é apenas 10% de um todo que existe, de seres vivos que existe no mundo. Então, 90% é microscópio.
Então, eles dominam o mundo. Na verdade, acho que a gente já é uma invenção mais complexa deles, né? Tipo assim, eles se organizaram e foram inventando a gente. E nós também somos aí uns 90% de micro-organismos. Então, eles estão fazendo tudo. Então, eles fazem tudo. E aí, eles simplesmente querendo sobreviver, se alimentar, eles conseguem, alguns micro-organismos específicos, se alimentar daquela lama que é tóxica. Ela pega aquele composto de soda cáustica, por exemplo, que é o alimento dele. Ele gosta daquilo, ele gosta daquele composto, metaboliza ele, quebra ele, de uma forma que o metabólito gerado pelo micro-organismo já não é um metabólito tóxico para o meio ambiente. Então, eles conseguem fazer esse processo que chama biorremediação. Assim como tem com petróleo também. Tem micro-organismos que degradam o petróleo, que é tóxico ali para o meio ambiente, para o mar. Tem muitas pesquisas quando ocorre derramamento de petróleo, de óleo no mar. Às vezes eles conseguem ali delimitar aquela área e colocar biológicos, bioinsumos, para degradar aquele material que é tóxico. A gente faz isso em casa. Sim. Eu comprei chama Biol 2000, aí já fazendo propaganda pra turma aí, que é pra que a gente coloca na fossa e na caixa de gordura. A gente não limpou a fossa esse ano. Sim. A gente coloca ali pra eles irem. Então, tem micro-organismos para tudo. E é tudo bacilos nesse caso. Tem lá milho que é fáceis, tem uns par ali. Isso e depois evoluiu essa pesquisa dentro lá da... Olha, eu creio que sim. Eu não fui atrás para ver concretamente. Mas quando eu terminei o mestrado, lá, né, na Unifal não tinha doutorado nessa área. Então, eu saí e tal. Mas teve uma pesquisadora que ela entrou no mestrado quando eu estava saindo para continuar essa pesquisa. E eu tenho ela nas redes sociais, assim, que ela continuou o doutorado, ela foi para a USP de São Carlos, continuando nessa linha. Eu sei que ela fez até doutorado de sanduíche, ela está pesquisando. Vamos até conversar com ela, podia ter conversado com ela antes, como é que ela está, se ela continua nessa linha. Mas, com certeza, algumas coisas já evoluíram, sim. Massa. E aí, o seu trabalho hoje em dia dentro da microbiologia agrícola, qual tem sido a linha de pesquisa aqui na região? Então, a gente vai começar na fronte com a pesquisa mesmo no campo, para saber como que os biológicos estão se comportando, principalmente como são empresas que contratam a gente para fazer a pesquisa, se os biológicos deles são validados mesmos. E qual que é o melhor manejo, né? A gente tem 3 linhas de pesquisa ali dentro da fronte, que seria o controle biológico. Então, o controle biológico é o mais simples, digamos assim. Você tem uma Bovéria para a cigarrinha. Aí, promoção de crescimento, você tem vários tipos de espécies, várias espécies que podem promover o crescimento para a planta. Quais são as melhores espécies para a soja? Qual é o melhor momento de aplicação? Aí a gente vai focar na promoção de crescimento. E aí a gente também tem outra vertente que é a saúde do solo, porque o solo ele tem que ter uma diversidade, ele tem uma complexidade de micro-organismos ali que estão cada um fazendo o seu e melhorando a saúde daquele solo, como que a planta recebe aqueles produtos, os outros produtos. E as partes dos específicos é para realmente, espécies específicas, para realmente fazer aquele trabalho que você está precisando. Então, você tem uma espécie lá de bacilos que é promotor de crescimento. Você vai adicionar ele no solo porque você quer ver uma promoção de crescimento maior. Mas tem diversas outras espécies que já estão no solo e que muitos biofertilizantes você coloca ali, que vai movimentar aquela população para que façam ainda mais, promover ainda mais o crescimento da planta, fazer mais, combater os patógenos que estão no solo, fazer várias coisas que são boas do ponto de vista da lavoura. E isso se ele tiver pronto para isso, né? Porque assim, do pouco que eu já andei vendo e tendo aula e etc, você pega lá um micro-organismo, ele tem lá 300 funções lá. Nossa, parece ele faz de tudo, né? Deve ter aquela que ele é a primária, preferencial e etc, que ele vai chegar lá e vai buscar e vai fazer aquilo, e as outras que são mais ali secundárias ali, etc. E eu acho que vai muito de como que ele encontra aquele ambiente, né? Por exemplo, beleza, eu sou um cara que a minha função primária é solubilizar fósforo, vamos dar um exemplo. Ele chegar lá e ter um monte de fósforo, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer outra coisa, ele vai fazer a segunda, a terceira, porque ele não precisa fazer isso, né? Ele já está ali. Eu acho que o mais complexo, e aí eu acho que é um passo que vem depois da pesquisa, né? Porque você vai estar num ambiente só,
ali controlado é na fazenda, né, na propriedade, o cara entender, beleza, qual que é o meu ambiente aqui, o que esse cara vai fazer aqui, o que esse meu ambiente propicia para esse cara fazer, o que ele vai fazer, né? Porque pode ser que não seja tão exato isso, né? Sim, depende de um monte de coisa, né? E a gente está trabalhando com ser vivo, então ele faz o que ele quer. Isso, exatamente. Às vezes a gente está ali no laboratório, fez tudo certinho, aí o micro-organismo não cresceu na placa. O que aconteceu? Aí no outro dia cresce. É porque ele não queria, gente. É um ser vivo. Tem dia que ele quer trabalhar, tem dia que não. E acontece. Então depende muito. O meio, ele determina muitas vezes, né? Se a gente pensar em população, vou trazer um pouquinho, em sociedade, você tem a parte da genética, ele dita o que algumas pessoas têm características específicas, mas o meio também vai ajudar a ele desenvolver aquela característica ou não, né? O micro-organismo é a mesma coisa, ele tem aquela genética para produzir diversos metabólitos que são interessantes, mas se ele chega num meio que não propicia isso, ele não vai produzir aquele metabólito interessante. E na minha palestra na Fronte, eu até trouxe isso, né? As multifuncionalidades dos micro-organismos. E eu não quero que confundam também, porque eu trouxe, assim, tricoderma, nem falei muito específico de espécies. Porque eles têm, pode fazer 100 coisas diferentes, mas tudo depende de muita coisa. Porque, às vezes, algumas empresas utilizam isso para vender o seu, né? Sem dúvida. E aí, assim, fazem tudo. Mas como que tá? Eu fui atender um cliente uma vez que ele tinha muito problema de doença de solo. E aí a empresa recomendou tricoderma. Tricoderma para doença de solo? Tem muito a ver. Mas na bula dele, se você for ler a bula, ele está para promoção de crescimento. Porque tem realmente algumas espécies que foram estudadas e a genética dele é mais específica para promoção de crescimento do que para doença de solo. Então, ele estava aplicando uma coisa que não estava dando certo. Mas tricoderma tem que combater doenças. Teoricamente tem, mas não está combatendo, né? Então, e aí, não está dando certo. Então, às vezes a gente também coloca uma garantia, assim, uma medalha que o micro-organismo ele tem que fazer tudo, mas você tem que entender ele. É um ser vivo e você tem vários parâmetros ali, né? Falando nessa lei que você falou lá, estendendo um pouco, quais são as principais características que eu teria que olhar numa bula de produto ali para entender mais ou menos o que eu posso esperar a partir daquilo? Para não cair numa dessa, por exemplo. Olha, eu acho que a bula, ela passa por diversos órgãos regulamentados. Isso aí. Os caras que registram. Não vou nem tentar. Regulatório. Vocês entenderam. que ele vai passando por diversas etapas e a bula está descrevendo o que tem. Então, ele passou por uma pesquisa e está falando lá que ele é para promoção de crescimento, não tem por que você usar para outra coisa. Ele já foi testado como promotor de crescimento. É lógico que, às vezes, pode ser que ele dê certo, ele chegue num ambiente que a pressão de solo não é tão assim, e ele consiga fazer, além da promoção de crescimento, ele combater a doença do solo. Voltando para a bula. Está tudo descrito lá, só que a gente aprende a não ler. Quem lê bula de remédio? Eu adoro ler. Minha mãe fala que eu sou... pior que eu falar que eu leio, viu? Nada, eu tiro o remédio e já jogo a caixinha fora. Fico só com o comprimido ali. Depois falo, nossa, o que é isso aqui mesmo? Eu sempre vou ler lá. Ler bula, ler manual de novos equipamentos. Tem muita coisa lá, né? Então, tem a pesquisa que foi feita, tem a indicação, mas é engraçado que tem muitas bulas, assim, de empresas, porque vendedor é uma espécie muito legal, né? Que eles conseguem realmente vender qualquer coisa. Então, se você for só pelas ondas deles, você vai comprar qualquer coisa. E aí tem umas bulas muito interessantes que você coloca, assim, a dose recomendada de 1 a 8 litros. É um espaço muito grande. E aí eu coloco 1 ou 8 litros. É muita coisa. A diferença de preço de 1 para 8 litros é muita coisa. A maquinário de 1 para 8 litros é muita coisa. Que recomendação é essa? Que produto é esse? Então, eu quero muito, nessa parte da educação, que as pessoas leigas, digamos assim, os produtores ou outras pessoas que estão entrando no mercado, que consigam ver as coisas e entender o que está acontecendo. Não só porque a pessoa está te explicando. Porque você pega uma bula dessa e você consegue ler, você consegue entender. A concentração também é muito importante.
gente, vamos colocar assim por base, tá? Não é uma regra, mas geralmente bactéria tem que estar ali no mínimo 10 a oitava, fungo no mínimo 10 a 11. E de quanto não pode passar, que aí tipo é mentira, que o pessoal às vezes chega e fala, né? Fala, cara, isso aqui não tem nem como, nem... Olha que eu nunca vi fungo passando de 10 a 12. Eu nunca vi, assim, eu acho que seria bem estranho. Acho que não cabe, né? Não, e exatamente por isso, porque pode escrever lá, mas não cabe fisicamente, né? Sim, aí tem várias discussões, se for procurar na internet hoje em dia, falando dos termos que se utiliza também, porque aí coloca lá por ml ou por litro, e aí às vezes tem gente que coloca numa diluição que se você fosse colocar para diluição mais usual, ele estaria bem diluído, então tem que ter indo essas malícias de ler tudo. E aí, por finalização da bula, também está escrito ali a indicação, quais são as pragas, né, ou então de crescimento, quais são as indicações que passaram por pesquisa, né? Assim, a bula, obviamente, ela tem um padrão, né? Porque como ela passa pelo órgão regulamentador, aí ela vai ter essa questão. Mas tem alguma coisa que falta ali, que deveria ter e não tem? Alguma informação? Ou não? Tipo, do que se propõe a comunicar tá ok? Eu acho que tá ok, ok. Eu acho que é muito válido você pegar um biológico, um produto biológico e levar para o laboratório, ver como está isso em placa, conseguir ver na placa se realmente tem aquela concentração, se realmente está puro. Isso é muito importante. E outra, fazer teste também, fazer teste em campo. Porque igual a gente falou que depende de vários fatores no campo, você tem que ver se aquele produto ele vai ser suficiente para você. Ou se você tem que partir para outra empresa ou outro micro-organismo, né, outra espécie. E na prática, assim, vamos dizer, vou pegar um produto à base de Bovéria, lá, um exemplo lá, um produto líquido, ou pó, que seja, né? Na prática, o que está ali? É a Bovéria mesmo? Ou é uma estrutura dela? O que é que está ali? Então, Dando a Bovéria como um exemplo, né? Falando como um todo, assim. O fungo mesmo, ele, se você for pensar, ele completo, é cheio de hifo, é aquele algodãozinho que você vê, né? Então, muitos produtos, ele pega o esporo, que seria a bolinha que ele forma ali para reprodução. Entendi. E aí, pega vários esporos, né? Faz o bioinsumo e você joga isso na lavoura. Aí, essa bolinha de reprodução, que é o esporo, quando ele entra em contato com um inseto, por exemplo, aí ele... esse meio aqui eu consigo crescer, porque eu tenho nutriente, que é porque ele se alimenta de inseto. Então, ele começa a se expandir e formar aquela hifa, aquele algodãozinho que a gente começa a ver. Então, tem muitas estruturas. Fungos, basicamente, têm esporos, mas também tem bioinsumos que são feitos de blastósporos, que são outra partezinha ali desse algodãozinho, que consegue continuar o crescimento dele quando encontra um meio adequado, um meio cheio de nutrientes. Então, é uma partezinha do fungo que também, quando encontrar o inseto, ele, agora eu tenho nutriente para crescer. Aí começa a se ramificar e forma aquele algodãozinho que a gente vê. Assim como as bactérias, é um pouquinho mais simples, né? Porque é um ser unicelular. Então, uma célulazinha, muitas vezes ela forma um endosporo, que o que é? É uma forma de proteção. Toda vez que você vê esporo, poro, endosporo, é uma forma de proteção. Então, ela está sem nutriente, digamos assim, no meio que não está bom de viver. Então, ela se fecha, fica resistente àquele meio que ela não consegue viver. Quando ela se dispersa e encontra um ambiente ideal para se viver, ela acorda e começa a comer e fazer metabólitos. Viver a vida. Viver a vida. Sai assoviando, né? Viver a vida dela. Toda pimpona. E aí, no caso, assim, tem diferença de desenvolvimento quando é um desse formato, né, de esporo ou a outra estrutura? Então, porque aí demora um pouco mais para até ele formar a frutificação, digamos assim, né? Tem algumas diferenças, mas os dois... Aí a gente está falando mais de fungo, tá? Que aí seria o processo sólido ou líquido. Que aí um forma esporo e outro forma blastósporo. Basicamente. E aí tem algumas diferenças, mas as duas são bem eficientes. Só que o que mais vai diferenciar é o momento de aplicação.
O esporo você pode aplicar num ambiente mais diverso, porque ele está muito protegido, ele está com a capinha protetora. Então, ele vai conseguir ficar mais tempo ali no ambiente para depois encontrar um meio ideal, o nutriente dele e germinar. Agora, o blastósporo, você produz um líquido, você realmente tem que aplicar mais imediatamente. Você não pode esperar tanto. E você já tem que ter, no caso, se for um inseto, você já tem que ter um inseto lá. Porque ele não tem essa capinha protetora. Ele não é tão resistente. Mas ele é eficiente? É. Se ele encontrar o inseto, ele vai conseguir colonizar aquele inseto, matar aquele inseto. Ele também é muito eficiente. Então, o que vai determinar é o tipo de aplicação que você tem, o momento de aplicação, se você tem pressa, se você não tem, se você tem vias de aplicar logo. Basicamente é isso. Entendi. Então, a gente está capturando já algumas dicas importantes aí para quem trabalha com biológicos dentro das fazendas, né? Que uma delas foi essa questão de você testar sempre o que você está recebendo, ter um mini laboratório ali dentro da fazenda de teste. Primeiro, né? ler a bula, né? Ler a bula, exatamente. Depois, ter um mini laboratório ou um parceiro com que você possa testar isso daí. A gente lá na fazenda, por exemplo, tinha muito costume de receber, principalmente fertilizante, né? E mandar para um laboratório à parte para ver. Porque, assim, a gente sabe que as indústrias, elas têm o seu processo de qualidade, é tudo muito sério. Mas que às vezes escapa um lote ali ou outro, né? E aí, na fazenda, a gente tinha esse processo e a gente já pegou alguns erros, né? Que é normal, também faz parte, né? E por isso tem que ter esse processo de testar o que vem. E a outra visão, dica, seria, então, já que é um ser vivo que não consegue especificar diretamente, às vezes, a ação dele... Qual que é o mais importante, então, no manejo? É realmente essa diversidade? Claro, você conhecer o seu solo, fazer, né, testes para conhecer o que tem ali no seu solo e tentar manter essa diversidade. Seria isso o caminho, né? Isso. Eu acho que a gente meio que já entendeu, eu espero, né? Que tem que ter micro-organismo. A gente é totalmente dependente deles. As plantas são totalmente dependentes dele. Todos os animais são totalmente dependente de micro-organismos. Isso a gente já falou aqui. Então, precisa ter micro-organismos no solo. Micro-organismos que estão ao nosso ponto. A gente não quer micro-organismos que delete, que sejam ruins, né, para a planta. A gente quer os benéficos. Então, a gente tem que colocar micro-organismos benéficos. Aí tem alguns produtos que a tal da contaminação, que é um problema que a gente tem em bioinsumos hoje em dia. Ah, mas não tem nada não, porque no solo também tem aqueles micro-organismos que são ruins. Mas, assim, gente, qual que é o sentido de você colocar micro-organismo ruim no seu solo, para a sua lavoura? Não tem o menor sentido. Então, você tem que ver muito essa proporção. Por isso que é legal mandar para o laboratório para você entender o que é aquele produto. Você tem que entender essa proporção, porque não faz o menor sentido você colocar uma carga grande de micro-organismos patógenos para a planta ou para os animais no solo, porque o mínimo que eles vão fazer é competir com os benéficos. Isso é o mínimo. Então, se competir, eles vão conseguir ganhar, por quê? Porque o ruim, muitas vezes, ele é mais forte, né? Pensando a em violência sempre tem, infelizmente, uma força. Então, colocando de modo geral... Violência para os dois lados. Os patógenos, muitas vezes, eles são mais fortes, eles vão conseguir ganhar a competição com o seu benéfico, com o que você quer, que geralmente é mais sensível. Então, quando uma criança está na terra e tal, e aí põe na boca, não pode, meu filho. Mas pode porque vai ganhar imunidade. Ok, também não é uma coisa, ai meu Deus, não vai colocar sem contaminação. Mas assim, tudo bem, a criança brincou ali, não tem grandes problemas para a saúde dela. Mas não é que você vai dar uma mamadeira de lama para ela beber todo dia, né? Então, eu trago isso para os bioinsumos também. Tá? Não é que você vai ficar fazendo produto contaminado e colocando no solo, porque não tem sentido. Mas aí você está falando que é uma questão mais problemática no on-farm, né? Quando a gente pega produto industrial aí, pode-se dizer que essa chance ela é bem baixa, ou realmente acontece. Ou, tipo assim, eu quero saber na frequência, né? Porque ao acontecer, sempre vai ser assim a resposta, né? Mas assim, com uma alta frequência? Não com a alta frequência. Acontece, tem alguns bioinsumos que eram para ser
de uma espécie só e tem também contaminação industrial, mas principalmente falando de biofertilizante também. Você tem que entender aquele biofertilizante que é uma sociedade de micro-organismos, é um mix de micro-organismos, mas você tem que saber quais micro-organismos você está colocando ali. Porque tem umas multiplicações em aberto, assim, e aí, o que está tendo ali? Tem que entender, assim. Também não é qualquer coisa para ir colocando no solo, não, eu acho, sabe? Ainda mais que hoje explodiu, né, o tanto de empresas dessa área, então tem que ficar realmente ligado, né? E uma coisa que eu acho interessante comentar também, quando você vai levar para o laboratório, quando ele cresce em placa, é quando você consegue ver, você está vendo alguma coisa. Porque micro-organismo é fácil vender porque é uma coisa invisível. Então, tudo que eu falar, você vai ter que acreditar. Você vai ter que acreditar cegamente e eu estou te falando, você vai pôr no solo, enfim. É uma coisa invisível, então a gente tem que passar a entender mais e procurar saber como que a gente pode entender esses produtos, sabe? Quando ele cresce na placa, então a gente começa a ver, porque ele forma as colônias, que são diversas célulazinhas ali aglomeradas que começam a ser visíveis a olho nu. E aí tem muito resultado de laboratório que primeiro que não te traz uma foto, só te traz a concentração. Você vai acreditar em como? Então você tem que exigir uma foto. E depois, não é qualquer foto também, porque eu já vi umas fotos assim, que eu olho a placa e falo, o que é isso? Tá me dizendo lá uma concentração, vamos supor, de 3 vezes 10 a 9. E aí eu olho a foto da placa, só tem um borrão, assim. Você contou o quê? Porque a placa, o princípio dessa concentração é uma contagem. Então, como que você tem uma foto de uma placa cheia de borrão, assim? Você contou o quê? Como que você contou? Então, as pessoas têm que começar a aprender a ler esses laudos, a ler a bula, a ter essa visão. Então, se está falando que tem 3 vezes 10 a nona, a contagem que a gente faz é sempre assim, a gente tem uma lei na microbiologia de contagem que a gente conta placas de colônias de 30 a 300. Tem algumas pessoas que falam de 50 a 500. Geralmente a gente conta em torno de 100. Mas se deu 3 vezes 10 a nona, quer dizer que a gente contou 30 ou 300 colônias. Mas 300 colônias é muita coisa, eu vou chutar nos 30, tá? Então quer dizer que a gente contou 30 colônias. E aí o zerinho dele foi lá para cima do 10 a nona. Então você tem que ter uma foto de uma placa onde esteja 30 colônias. Aí você vai dizer que aquele laboratório fez um bom trabalho. Então isso aí tem que ser difundido, porque as pessoas têm, às vezes o laudo laboratorial tem um monte de dado e você acha muito lindo, porque fez um monte de coisa, nossa, falou um monte de coisa aqui sobre o meu produto. Mas se você for ler devagarzinho, entendendo, interpretando, não tem o menor sentido. Assim, o laudo ele tem que trazer qual meio de cultura que ele fez. Aí você pode até não entender qual meio de cultura é aquele, para que é aquilo, mas você tem na internet, você já sabe. Então, meio de cultura X, você vai lá na internet, esse meio de cultura é usado geralmente para cultivar esses tipos de micro-organismos. Pronto, você já tem uma resposta. Fez meio de cultura certo? Como que estão as fotos? Tem sentido essas fotos? Às vezes não precisa nem estar a diluição, mas é legal que o laboratório traga qual diluição que é aquela foto. Porque aí, se ele está falando a diluição, dá para você fazer a conta. A conta é o número de colônias vezes a diluição que você plaqueou, porque você vai ter que pegar o bioinsumo e ele está muito concentrado, né? E você faz um processo de diluição. Quantas vezes for necessário? Você dilui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E aí, a sua 6ª diluição foi que você plaqueou e cresceu 30 colônias. Porque o sentido das placas você tem, vou começar o mais fácil de falar, 3.000 colônias, a próxima você vai diluir em 10 vezes, você vai ter 300 colônias, 30 colônias, e na próxima placa seria 3 colônias. Então, tem uma diluição ideal que você plaqueia e vai te dar as suas 30 colônias, que você consegue contar. Então, vai lá, número de colônias que você contou, a diluição que você plaqueou, e sempre tem um vezes 10 também, porque quando você pega
do tubo diluído e vai passar para a placa, também é uma diluição. Então, você tem que contar essa diluição. Então, sabendo disso, vendo a foto, vendo que você contou 30 colônias, você sabe se o laboratório fez a sua contagem certa ou não. Tudo se resume a uma foto, mas uma foto boa. Mas a foto da placa de Petri ali, eu não entendi que foto é essa. A foto da placa de Petri com as colônias, já viu? Não. A placa de Petri, a gente coloca um sólido ali, um meio de cultura, né, com agar, que é para solidificar, é como se fosse uma gelatina, né? Uma gelatina cheia de nutrientes para os micro-organismos começar a crescer, né? E aí eles crescem em forma como se fosse uma gotinha. Certo. E aí você vai ver essa placa cheia de gotinhas, vamos supor umas gotinhas brancas, cheia de gotinhas, 30 gotinhas. Já nesse exemplo. Mas isso ele é muito, assim, é bem inicial essa gotinha, né? Porque realmente quando a gente vê a placa lá toda tomada. Então, a placa tomada, aí você tem que fazer uma diluição do que você plaqueou até você chegar Entendi. É por isso que você falou do borrão, né? Porque se você recebe aquilo já todo tomado, você não tem ideia. Isso que eu ia falar, como é que conta ali? Não tem... isso, né? Então, porque se a pessoa ela fez o processo de diluição, ela plaqueou essas diluições, e aí tem uma borrada, só que tem a outra borrada, só que tem a outra que ela conseguiu contar. Por que ela põe a foto da borrada? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu, quando tava para formar, eu fiz o estágio final lá em laboratório de fitopatologia de milho. E a gente fazia exatamente isso. A gente pegava lá, por exemplo, o coletótrico do Brasil todo, isolava, montava lá uma caldona e saía injetando nas linhagens e... Aí depois saía lá abrindo como para selecionar, eventualmente, as linhagens ali que eram resistentes à podridão do como. Esse era o trabalho, né? E aí eu aproveitei lá para fazer o TCC e falei, vamos testar vários meios de cultura ali para ver quem que produz melhor coletótrico. A gente fez lá um monte lá, com aveia, com batata, com um monte lá, e aí a metodologia que a gente usou depois para avaliar, né, quem que era bom ou não, né? A gente fazia alguma coisa, eu não vou lembrar agora exatamente, mas fazia alguma coisa muito parecida com o que estava falando. Depois pegava a solução e colocava numa... Como é que chama ali o negocinho que você coloca no microscópio? Não, no microscópio mesmo, a plaquinha ali, a quadradinha. Lâmina. A lâmina, exatamente. Colocava na lâmina e usava um negócio, se não me engano, chamava câmara de Neubauer. Sim. E aí nessa câmara de Neubauer, quando você olhava no microscópio, ela era tudo cheia de quadradinho, e aí você contava quantos esporos tinha dentro do quadradinho e a partir daquilo ali você estimava quanto que tinha ali. Não seria o correto ser essa foto, ao invés da placa? Então, são 2 métodos de contagem. A pela câmara de Neubauer e a de plaqueamento. A pela câmara de Neubauer, você consegue o resultado na hora, né? Porque você conta ali na hora. Só que você tem diferentes morfologias, você consegue enxergar se está puro ou não, mas muitas vezes não te dá certeza. E o plaqueamento, ele já te dá certeza, porque ele cresceu a olho visível. Então, se tinham... Porque, assim, bacilos. Mas tem diversos... Formato de bacilos tem diversas espécies. E, às vezes, você olha no microscópio, pela câmara de Neubauer, e vê lá diversos bacilos. Nossa, minha amostra está pura. Mas quando você põe na placa, cresceu várias morfologias de colônia diferentes. Então, não está puro. São diversas espécies de bacilos diferentes. Quais bacilos são esses, né? Então, a câmara de Neubauer, ele é um processo. Ele é legal de se fazer se você tem pressa, se você quer um resultado para alguma coisa rápida, mas é legal de se fazer o plaqueamento. Só que o plaqueamento demora, né? Para a bactéria ali uns 3 dias, pelo menos, e para fungo 5 dias. E às vezes você não tem tempo de esperar esse resultado. Isso para uma concentração, né? Você faz a primeira e depois, dá 3 dias. Você tem que pegar ela, diluir para fazer a outra. Não, a gente já faz o processo de diluição tudo no mesmo dia. Então, a gente faz a diluição, geralmente não passa de 10 a 10, vamos supor. Então, tem que fazer 10 diluições. Então, pega aquele produto, 10 diluições e plaqueio essas 10 diluições. Ou se você já sabe mais ou menos aonde que está, você pode plaquear só onde você sabe aonde que está, quais diluições que estariam, né? Se estaria na 6ª diluição, você geralmente plaqueia a 5, a 6 e a 7, para ver se... Que aí vai atalhando o seu trabalho, né? Entendi. Então, quer dizer que, assim, que a câmara lá, você olha a quantidade, mas você não sabe se está viável ou não. Você consegue chegar a uma concentração. A abelha tem 10, mas dos 10 vamos dizer que nasce 8.
Pode ser também. Uhum. É uma coisa mais rápida, um teste rápido quando você está com urgência. Mas para uma coisa mais detalhada, mais certeira, aí você tem que fazer em placa. Realmente. Então, pensando nessa estrutura para fazendas, eu acho que é mais complicado. Não, tem que mandar para fora, né? Tem que ter uma parceria fora mesmo. Igual faz lá, você não vai montar na fazenda laboratório para ver seu adubo, né? Seu produto químico lá, que seja. Exato, tem que mandar para fora. Senão é toda uma estrutura de coisa para... E naquele dia lá do workshop, você estava comentando sobre uma espécie introduzida de outro ambiente, que era... Agora eu não vou lembrar se era fungo, se era... eu só lembro do nome final, que era European. Você sabe qual que eu... Mas lá no dia, você falou em relação à introdução dessa espécie que era de fora, que estavam fazendo testes e tudo mais. Aí eu fiquei pensando assim, será que isso... porque quando você introduz uma espécie de fora, pensando em animais, né, num ecossistema, acaba que às vezes causa um desequilíbrio, né? E no mundo do micro-organismo, tem esse risco? Tem. Tipo assim, ele ocupar tudo ali, e aí depois você não consegue mais controlar o bicho, e aí acaba, em vez de ser uma solução, é um problema. E esses European aí colonizam mesmo, hein? Né? Se for inglês, então... Por isso que eu guardei. Por isso agora. Sempre tem, né? Igual eu falei, a gente tá trabalhando com seres vivos. E eles fazem o que eles querem. Então a gente tem que entender o que eles estão querendo naquele momento ali. Como que eles vão atuar nesse ambiente, aonde que for colocar, né? Por isso tem que investir muito em pesquisa. Porque é só com pesquisa que vai trazer a resposta. Tem que pesquisar, tem que ver a genética dele, quais são os genes que ele tem, qual é a expressão desses genes também em determinado ambiente, como que vai ser a competição em relação porque aos outros. A pesquisa, ela é tentativa e erro, concorda? Sim. E você não concorda que a própria evolução também não é uma tentativa e erro? Sim. Esse negócio lá que você falou lá da lama, cara, devia ter algum lugar lá, uma lama, uma concentração de alumínio, que caiu um monte de gente lá, de repente alguém ficou vivo e assim foi. E se formou. Não entendi muito bem. Não é, a evolução é tentativa e erro. Tentativa e erro. Como ela está sempre para... todo mundo está aí para não morrer, um monte, e eu diria para você que eu acredito que a grande maioria morre, 99,9%, mas tem aquele 0,1 que vai vivendo e ele vai se adaptando àquele meio. É tentativa e erro. Sim, a evolução é tentativa e erro. Que os micro-organismos, falando daquela lama, é tão tóxica, mas ainda tinha espécies vivendo lá. A gente conseguiu isolar 6 espécies, né? Cultiváveis, né? Porque tem muitas espécies também que você não consegue cultivar, reproduzir dentro do laboratório, mas elas estão lá. E aí também a gente tem um conhecimento ainda pequeno, se você pensar no tanto de espécies de micro-organismos que deve existir por aí, porque a gente não consegue colocar no laboratório, ficar visível. Sim. Mas nem nos seres superiores a gente tem conhecimento de tudo, né? Falam que, imagina só quanto de inseto que a gente não conhece ainda. Sim, com certeza. Imagina no micro. Mas assim, não é um risco, então, porque, por exemplo, tem muitas empresas fazendo esse tipo de pesquisa, trazendo esse tipo de micro-organismo de fora, né? E aí eles sempre é uma pressão para que esse processo seja rápido, para colocar logo no mercado, para se pagar a pesquisa. E será que dá conta de acompanhar isso a ponto de evitar que, quando essa espécie for introduzida, cause esse problema, entendeu? Eu acho que às vezes também é viver um grande risco, né? É tentativa e erro, de novo. Entendi. E a pesquisa, ela consegue extrapolar ao máximo, né? Esse que é o negócio, ela consegue ir lá e fazer uma super exposição, alguma coisa que possa extrapolar como se fosse aquele comportamento num longo prazo, na exposição comum. Entende? E querendo ou não, a gente tem que viver um pouco de risco, porque você vai... o micro-organismo, tudo indica que ele é bom. Só que a gente não sabe como vai estar daqui 10 anos. A gente vai esperar 10 anos. E às vezes a gente não sabe como é que está 20 anos. Aí a gente tem que arriscar e daqui 10 anos a gente vê. E não tem como fugir disso. Deus. E não tem como fugir disso. Deus e marcha. Não tem como fugir disso. Porque
Você sempre vai ter um fator de incerteza, não tem como, mas você vai tentar se garantir do máximo possível da certeza. Sim. Para falar, beleza, esse meu palpite, entre aspas, né, vamos dizer assim, ele tem muito mais chance de dar certo do que dar errado. Entendi. Por isso que, por exemplo, você chega lá e vamos dizer, melhoramento genético, por exemplo, de semente ali. Você coloca lá 50 linhagens e pega lá as 10 que produziram mais, 40 você já mata ali. Pô, não sei se vai dar certo, mas tem 10 aqui que já me falaram que essa aqui tem uma chance maior do que as outras 40, mata. E assim vai indo. É o famoso funil, né? Para tudo é funil. Sim. E aí, se for pensar nos transgênicos, quando surgiu, meu Deus do céu, que isso? E a gente vai comer isso, não pode comer isso. Aí, porque realmente, quando lançou, a gente não sabia o que ia dar daqui 5 anos. Aí agora a gente pode dizer. Por mais que eu falo, aí o que a pesquisa faz? Provavelmente ela, imagina, né? Ela chegou lá, pegou um monte de rato, expôs o máximo possível aqueles ratos ali a isso e viu. E beleza, deu alguma coisa no rato? Ah, deu, não deu. E extrapola pra gente, entendeu? Não tem como fugir disso. Vai ser uma tentativa e erro, não tem como. Acaba que a gente tem que viver de inferência, né? Isso, inferência. Aí a gente deu certo, a gente infere que vai dar certo. É verdade, porque não tem como, né? A gente já interferiu demais e já avançou num processo de interferência da natureza muito avançado para querer não seguir por esse caminho, né? De exatamente, tipo, estudar e aplicar e ver o que dá, né? E aí o cuidado com a comunicação, por exemplo, o pessoal fala, né, Coca Zero, né? Dá câncer ali, etc. Que foram lá, testaram em rato e realmente deu lá alguma coisa, né? Aí quando você extrapola pro ser humano, é como se fosse assim, cara, beleza, dá, ok. Mas para dar, você teria que tomar 2.000 litros por dia. Durante, sei lá, 5 anos para dar. Tô chutando esses números, né? Okay. Mas é assim que é feito, né? É. Então, assim, é possível? É, mas tem 0,0001% de chance. Mas é possível. É a questão de possibilidade, que a meu ver ela é sempre 50%. Sim e não. É possível? É. Né? E depois entra o segundo fator, que é a probabilidade. Não, é possível, mas tem 0,00001% de chance de dar certo. Entende? Sim. É que também tem umas coisas que é uma linha, assim... Às vezes, muita gente fala, né? O tanto de doenças que a gente tem hoje em dia, o tanto de câncer que a gente tem hoje em dia, por causa da alimentação, do que a gente foi sendo feito. Mas, assim, e se? O problema é que a gente não tem um mundo paralelo para falar o e se, né? Porque e se não tivesse evoluído dessa forma? Será que como estaria a pobreza, a miséria, enfim? Teria outro parâmetro. Eu falo que uma coisa, ela é nunca 100% boa. Porque tem alguém que vai favorecer e outra pessoa que vai desfavorecer. Só que a gente tem que ir levando na linha melhor possível, né? Igual a gente foi pensando em alimentar tantas pessoas, que aí a gente sempre vê defesa de TCC sempre começa, né, na agronomia, porque existem tantas pessoas para alimentar. E ainda o texto assim, padrão da agronomia. E aí, então, a gente vai caminhando sempre para a tecnologia, dentro desse meio, para alimentar tantas pessoas. E se a gente não tivesse caminhando nesse ritmo, alguma coisa... E por outro lado, esse ritmo é bom, né? Então, aí você nunca vai saber... Por isso que ficam falando, né? Que tem diversos mundos paralelos por aí. Vai ter mesmo. Não tem como. E, então, pegando esse gancho, eu gostaria da gente comentar duas coisas, né? Primeiramente, o que você enxerga nos desafios? Porque eu levantei esse desafio, mas às vezes você, na sua experiência, tem outras opiniões, né? Quais são os principais desafios nessa área de microbiologia para ela avançar hoje? O que a inovação nessa área está trazendo também, né, para o setor? E depois comentar um pouquinho do processo on-farm. Tá. Eu acho que o principal desafio, e que está sendo também uma evolução, é a educação. Porque, igual micro-organismo é invisível. E eu acho que eu tenho a impressão que as primeiras pessoas que chegaram no produtor eram meio caloteiros, sabe? Porque você está vendendo uma coisa invisível. A pessoa que chegou podia não conhecer muito, mas tinha lábio e conseguia vender. Porque se fez muita coisa errada no comecinho, que agora está melhorando, talvez por falta de conhecimento das pessoas que chegaram no comecinho, tá? Não vou generalizar, mas a gente teve esse problema e agora a gente está tentando resgatar.
Porque eu ainda vejo algumas pessoas... não sei se ruim é a palavra, mas algumas pessoas falando algumas coisas erradas no mercado e que elas têm muita visibilidade ainda. Então, eu espero que as pessoas boas que estejam falando as coisas corretas, elas se tornem maioria e ganhem mais visibilidade. E como que elas vão fazer isso, se tornar maioria e ganhar mais visibilidade? Educação. O produtor conhecendo mais, não acreditando em tudo que chega lá, sabendo ler, por isso que eu trouxe, sabendo ler a bula, sabendo ler uma análise, tendo esse tipo de conhecimento, e também não dá mais para a gente ficar disfarçando o conhecimento. Então, se chega uma empresa lá, pede foto, vê como é que é o processo mesmo, tem que conhecer tudo, porque se uma empresa ela é séria, ela não vai querer te esconder nada, ela não tem por que te esconder. Então, às vezes, tem assim, uma empresa que faz análise de solo. Aí você pergunta onde que é feita, onde que extrai o DNA, né? Análise metagenômica. Se a empresa é boa, por que ela está escondendo isso? Tem que tirar foto do laboratório, tem que tirar foto da amostra chegando lá, tem que tirar foto do equipamento, tem que te falar qual é o equipamento que é. Você vai na internet, você busca o equipamento, não, esse equipamento realmente extrai o DNA, que é o que eu quero lá. Tem que ir buscando, tem que ir cavucando, tem que colocar esse povo imprensando. Então, acho que a educação é a base de tudo. Tanto as pessoas dentro das universidades melhorando essa visão, né, para o meio agrícola, para a microbiologia agrícola, saindo melhores profissionais para o meio, porque, igual a gente comentou antes aqui, né, que existem bons profissionais, mas ainda falta um pouco de bons profissionais no meio. E eu comento uma situação que tem um aluno meu, e assim, eu dei aula aqui, lá em Lavras, em vários lugares, tá, gente? No Tocantins, mas que eu já vi que reprovou em microbiologia e trabalhando com biológicos. Não vou julgar, não sei a vida dele depois, se ele fez uma especialização. Às vezes correr atrás, né? Talvez correu atrás. Ele quer te mostrar, tá? Mas... é vingativo. Mas aí você fica assim, será que correu atrás? Pode ser que não também, né? Então, essas empresas, elas estão educando seus profissionais? Elas estão conseguindo falar? Porque, às vezes, você vê empresa assim, que você olha, nossa, é uma empresa muito boa, pesquisador lá dentro é muito bom, mas o conhecimento não está chegando na ponta. Uhum. Quem está falando diretamente com o professor está falando um monte de coisa errada. Não está instruindo direito. E aí eu vejo muito isso na parte de consultoria, sabe? Que dá até raiva, porque são empresas boas, só que de alguma forma não está chegando lá na ponta. Então, é educação de todo mundo que está envolvido. Verdade, até aproveitar esse gancho para fazer um merchan aqui da gente, porque empresas, vocês precisam tomar responsabilidade do processo de educação das equipes de vocês. Isso já é fato, né? E a gente precisa colocar dentro da educação o marketing para tornar aquele assunto interessante, né? Bom de consumir, fácil de consumir, de aplicar no dia a dia. Então, assim, se você quiser incrementar esse processo dentro da sua empresa, com trilhas de conteúdo legais, né, que a pessoa gosta de ouvir, com gamificação, procure aqui a AgroInsight, que a gente está se especializando cada vez mais, né? Nasceu com esse propósito e tem as ferramentas certas para você treinar a sua equipe aí, os seus clientes e tudo mais. Pronto. E nós estamos na verdade, a gente está nesse momento, né, existe os 5 P's, né, da educação, né, e a gente está realmente no momento que hoje o único setor que pode conseguir dar conta da educação é o P do profissional, que justamente são as empresas, né, que vem tipo dos pais, político, professor, padre, pastor, profissionais, né. Então, beleza, pai, né, político, bom, tá aí, né? A gente tá vendo, né? Professor que tá alinhado, né? A questão da escola, a escola não consegue acompanhar a inovação, né? Até pelo P anterior, que é do político, né? É difícil, né? Padre pastor tá numa outra linha, né? Resta realmente a questão dos profissionais, né? Das empresas mesmo fazer essa educação do mercado, né? E aí entra aquela máxima lá, né? E se eu treinar meu colaborador e for embora, né? Bom, e se você não treinar e ele ficar, né? Pior ainda, né? Exato. Isso, né? Muito bem colocado. E outro desafio que você enxerga, ou falando um pouco, pode ir mais para um farm agora, ou você acha que tem mais algum desafio que você gostaria de comentar?
Não, uma coisa que eu queria comentar é que sobre a educação ainda, né, nessa linha. Dentro da universidade, muitas vezes os professores também não estão sabendo a realidade, às vezes, né? Porque, olha, eu participei dos 2 mundos e são 2 mundos diferentes. E cada vez mais a gente tem que unir esses 2 mundos para eles ficarem conversando na mesma linguagem, porque cada um fala uma coisa. E aí a gente tem que ir mesclando o que é o ideal. É bom para os 2 lados. E é bom pra gente também, que às vezes fica assistindo, né? Então, às vezes tem gente que fica ali só no meio acadêmico e aí, é tudo lindo, dentro do laboratório dá certo, na minha casa de vegetação dá certo, aí quando vai sair o produtor já falou outra coisa, não dá certo. Então, a gente tem que ir conseguindo conversar. E às vezes também, você falou de educação dos seus cursos, gamificação, enfim, é trazer esse conhecimento para perto, porque não adianta chegar pro produtor e ficar falando de Blastósporo, né, esses nomes chatos, que eu nem gosto de ficar falando. São Pokémon, eu nem gosto de ficar falando. Fala de um jeito que ele entende, mas de um jeito sério também, né? De uma educação séria, que ele vai conseguir entender o que está acontecendo, porque eu acho que no fundo, no final, todo mundo tem que ter uma base boa. Todo mundo tem que entender o processo. Lógico que algumas pessoas são mais específicas, que vão conseguir lidar com algum processo, enfim. Mas tem que fazer essa parte de educação. Eu acho que o desafio que eu estaria realmente é a parte de educação, isso tudo que a gente comentou, a evolução. E vamos falar do on-farm. Inclusive, teve uma discussão essa semana, não sei se vocês acompanharam, que está bem calorosa aí. Não. Que leva realmente essa discussão de quem está na academia com quem está na lida, digamos assim. E aí houve esse embate. Digamos, a pessoa da academia falou uma coisa que o pessoal da lida não gostou relacionada ao on-farm. Mas, assim, eu entendo as 2 vertentes. Eu acho que, às vezes, é falta de interpretação e cada um quer defender o seu, às vezes com um pouquinho de eu vou defender o meu, mas um pouquinho sem escutar, sem entender o que a pessoa falou, o que ele quis dizer. Dos 2 lados, tá? Dos 2 lados, os 2 lados para mim estão certos. Então, o on-farm, ele tem uma grande questão de contaminação, de qualidade. É possível? É super possível. E eu já vi casos incríveis. Até porque é feito numa fazenda, né? A gente sabe o que acontece em fazenda. Só que o que acontece? Tem que ter investimento. E aí, às vezes a pessoa não quer. Eu já peguei um cálculo de um produtor, ele gastava 3 milhões comprando biológicos. Falei, vamos construir uma biofábrica que vai te custar 2 milhões, mas você vai ter um custo de safra para manutenção de 500 mil. Olha o tanto que ele vai economizar. 1 milhão na primeira safra e 2,5 nas próximas. Não. Eu queria construir uma de 500 mil. Aí vai lá e constrói de 500 mil, porque chega alguém vendendo a de 500 mil, falando que vai dar tudo certo. E aí, na prática, dá tudo errado. Então, esse é o problema também. Os produtores, eles querem economizar, só que aí acaba fazendo o que a gente fala de economia porca, né? Contaminação. Tudo que a gente tem poeira, pode saber que está contaminado. Por quê? A grande questão é que os micro-organismos estão no ar. Tá em todo lugar. Tá no ar, tá nessa bancada, tá no chão. Eu vi um passando ali. Então, se olhar direitinho, tá 1 milhão, né? Tá tudo por aí. E aí, pra gente fazer um produto que seja de uma espécie só, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que tá por aí. E a grande questão é que quando entra uma contaminação, ela é muito mais forte. Lembra que a gente conversou? Então, ela vai entrar e ela vai dominar. Aquele micro-organismo, aquela espécie que você está querendo cultivar, ela é mais sensível, geralmente. Ela é mais sensível, entrou uma contaminação porrada. Às vezes, sua concentração do que você queria, ela é maior. E entrou só um pouquinho de contaminação, mas fermentou ali por 1, 2 dias a contaminação. E aí, teve pesquisas, artigos publicados, que tem lá diversas biofábricas no Brasil inteiro. E aí, 100% das análises lá dos bioinsumos das biofábricas estavam contaminados. Mas também você vai ver a estrutura que foram feitas as pesquisas, são estruturas terríveis. E que você olha e que é óbvio que vai ter contaminação, não precisava nem fazer análise, né?
Fazenda tem muita poeira. Tá na terra. Uhum. Fazenda tem muito vento. Vento, poeira, sujou a poeira, tá contaminado. Então, se você coloca... Você pode colocar um bioreator de não sei quantos mil. A céu aberto lá, né, que às vezes ele só põe no galpão que tem só proteção em cima, não vai adiantar. Quando você abrir ali para colocar seu meio de cultura, seu inóculo, você já entrou contaminante. Não adianta, você tem que fazer uma estrutura. Aí a gente tem duas coisas básicas na microbiologia quando a gente fala de contaminação. Primeira, se for pensar num laboratório, a autoclave. O que a autoclave faz? Ela descontamina. Então, tudo que a gente tem está sujo, né? Essa vidraria, o meio de cultura que eu misturei de qualquer jeito, tudo está sujo, tudo está contaminado, tem diversos micro-organismos. Então, a gente passa por um processo de esterilização, que seria a autoclave no laboratório, e aí, então, tudo fechadinho, você tem certeza que aquilo ali não está mais contaminado, não tem mais micro-organismo. Agora, você pode trabalhar com o micro-organismo que você quer. Aí, pensando no laboratório de novo, a gente pega esse material, coloca dentro de uma capela de fluxo laminar, que você limpa lá dentro, você esteriliza lá dentro, e ela tem um fluxo que não deixa quem está lá no ar, o micro-organismo do ar, entrar nessa capela, entrar no material que você está manipulando. Então, você consegue manipular o material sem interferência. Você pega a sua amostrinha lá da sua espécie que você queria, mexe lá dentro, coloca lá dentro. Então, você não vai ter interferência de contaminação. Não tem contaminação. Essa ideia a gente tem que trazer para as biofábricas. Então, a gente tem que ter um processo de esterilização, seja ele qual for, desde que seja eficiente, em todo o material que você vai utilizar, dentro do bioreator, do meio de cultura, de tudo ali que você for usar, e trabalhar com a asepsia, que seria a capela de fluxo laminar. Então, se você coloca esse bioreator no vento, você não tem a sua capela de fluxo laminar, porque quando você está manipulando o seu material, está tendo interferência da galera que está aí no ar, né? Então, vai contaminar. Então, você tem que ter estrutura. E você tem que ter uma estrutura como se estivesse imitando uma capela de fluxo laminar, que você vai conseguir trabalhar lá dentro sem interferência da galera que está por aí. E aí você consegue um produto sem contaminação. Num desses artigos, inclusive, um deles só, uma amostra, foram umas 80 amostras, eu acho. Uma amostra só tinha o micro-organismo que queria, que era azospirillum, se eu não me engano. Tinha, mas eles conseguiram detectar azospirillum com várias outras espécies que já estavam de contaminação, porque foi o único que foi pegar a amostra 4 horas depois. Então, eu tenho certeza, enfim, que se fosse pegar 24 horas depois, que seria da aplicação, sair para a aplicação da lavoura, já a contaminação já tinha dominado o azospirillum e aí seria 100% contaminado. Então, assim, essa pessoa da academia falou isso, citando esses artigos, essas estruturas, mas que realmente essas biofábricas que foram analisadas eram estruturas ruins, metodologias ruins, talvez profissionais não capacitados, não sei, mas que existe. Aí veio a outra vertente de quem está na lida por aí, criticando muito essa pessoa da academia, mas é claro que a gente que está na lida, a gente conhece casos que realmente dão certo. E existem casos que dão certo. On-farm não é 100% ruim. On-farm dá certo, mas desde que seja bem feito. Lembrando lá do cara que não quis gastar 2 milhões para economizar e aí deu ruim. Tudo tem a sua versão mal feita e bem feita, né? Daí precisa realmente ter justamente esse olhar técnico, o conhecimento técnico para fazer a coisa direito. Infelizmente, a gente está chegando no final do episódio. Achei que a gente ia ter umas 3 horas, é bastante falar. Poxa! A gente precisa mesmo ter um espaço maior aqui, porque às vezes a conversa rende, mas a gente, infelizmente, tem o horário aí também para a segunda gravação aqui. Te agradecer muito pela oportunidade de conversar aqui, fluiu muito legal, né? Foi uma conversa muito
fluida, né? Qual outra palavra me ajuda? Às vezes esquece. Muito interessante. E te convidar a outras oportunidades, né, pra gente continuar esse papo aqui. E aí eu deixo o espaço final para você colocar aí pro pessoal conhecer seu trabalho, onde é que te encontra. Fica à vontade. Ai, muito bom. Bom, obrigada pela oportunidade aqui, né, pelo convite. Também adorei a conversa, muito bom. Até tinha falado pra José, ai, não sei. Mas a gente sempre faz um charminho, né? Eu adoro conversar. Faz parte, Bom, então, eu tenho o Instagram, DRAN Gomes, o LinkedIn N Gomes. Então, eu estou atuando aí como consultora na parte de manejo, indicação de manejo, para ler a bula. Às vezes a pessoa não quer ler a bula, a gente lê. E também principalmente na biofábrica, né? Que eu acabei me especializando ao longo dessa minha jornada aí em encontrar pontos críticos de contaminação. Então, às vezes a pessoa tem uma biofábrica lá, tem uma estrutura, mas só que está dando meio errado e queria entender aonde que está dando errado. Então, eu faço essa consultoria lá, a gente vai ver o que está dando, se precisar montar também uma nova estrutura, eu estou disponível. E aí, eu até anotei aqui na mão para agradecer, primeiro falar de mim. E a Front também, as empresas que quiserem fazer pesquisa, e acho que a gente vai começar um trabalho bem legal com biológicos aqui na região, juntando dados, igual eu falei, na parte de promoção de crescimento, saúde do solo e controle biológico. Ainda dá tempo, que a gente vai começar ali para 15 e 20 de outubro, né, que vai começar a safra normal, que a gente vai iniciar a pesquisa com biológicos lá na Front. E aí o Dr. Ricardo, vocês já conhecem muito bem, então a gente consegue conversar aí na mesma linha. O Ricardo eu conheci assim que eu voltei, né, para Luiz Eduardo, eu vi uma palestra dele, falei, vou falar com ele. E aí a gente ficou aí 2 anos conversando, fazendo algumas coisas juntos, e agora deu certo de juntar com a Front também essa parte de pesquisa. E aí depois queria comentar, fazer um jabazinho aqui. Claro, fica à vontade. Da Rizoma, que o Matheus, ele foi meu aluno na FAF, um ótimo aluno que passou lá, não sei se passou não é com aquele, ele. né? Não é aquele, não. Não é aquele, não, tá é outro, é um que passou, é muito inteligente. Então, vou fazer a propaganda dele. E aí, eu tô auxiliando ele, dando uma assessoria para um produto que é o Rizobomb, para a promoção de crescimento. E estamos fazendo um trabalho bem legal para essa parte aí de mix de micro-organismos, mas entendendo quais micro-organismos estão ali. Ele já tinha esse produto, e aí me chamou assim, para fazer um produto melhor ainda. E aí a gente está lá, vamos trabalhar bastante nessa safra. E outra propaganda é o LabLane, que eu montei a parte ali de análise microbiológica, treinei o técnico, que é o marido, muito bom também, nota 10. E aí fazendo as análises no laudo, com a fotinha das colônias que dá para você contar. Qualquer coisa você pode reclamar comigo, que eu vou lá falar com eles. E o pessoal da UFOB aí, que a gente vai iniciar o semestre agora, dia 14 de outubro, começa as aulas. Quem for meu aluno, estamos aí. Eu acho que seria isso. Maravilha, você vê que ela juntou muito bem os diversos mundos aí, né? Acadêmico, empresarial, pesquisa. Parabéns, Ene, pela sua atuação, pela sua trajetória. E vamos depois voltar aí para falar só sobre biofábrica, de repente, mais para frente, né? Sim. E você aí que está ouvindo, né, do outro lado, o que achou desse episódio? Você já sabe, deixa aí seu comentário se ficou alguma coisa que a gente não conversou, que você queria muito saber, deixa aí embaixo do vídeo, ou então mande lá para contato@agroinsight.com.br. Continue acompanhando a gente aqui nas redes sociais principais, Skankar Agro e Agro Insight. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.